E aí, Thiago por aqui, de boa? Então, hoje vim falar um pouco sobre o filme Quarto de Guerra. É o filme recomendado nessa semana, lá no Pior Ano da Sua Vida, e conta a história de uma mulher que tá sofrendo no casamento. E assim, ela muitas vezes nega, querendo acreditar que tá tudo bem com sua filha, tá tudo bem, né, com seu marido, mas chega um certo momento que realmente não dá mais e ela decide buscar ajuda externa. E quem a ajuda muito é a senhora Williams. E agora eu estou reassistindo o filme, né? Então eu acabei de começar a ver. Então essa é a senhora Williams. E logo no começo ela já abre com uma mensagem muito bonita, que na primeira vez que eu assisti eu nem tinha reparado do quão profunda era, que é justamente a questão sobre as guerras. Quais guerras a gente escolhe lutar e como, principalmente como a gente luta. Então, quais são os recursos que a gente usa e quem luta por nós. E muitas vezes nós escolhemos guerras que não são nossas, não deveriam ser. E muitas vezes o inimigo que a gente acredita ser não é nosso inimigo, é quem na verdade está ao nosso lado. Né? Ao longo do filme a gente vai ver que isso se refere muito à questão do casal. Então a mulher não deveria estar lutando contra o marido, mas sim ao seu lado, né? Em todas as questões da vida. Então isso é algo já muito forte. Então eu vou assistir mais um pouco e já comento com vocês novamente. Valeu! E outra coisa muito interessante que a senhora Williams explica no começo do filme é a parte da estratégia da guerra, que toda guerra tem as pessoas pensando a respeito de como é a melhor maneira de lutá-la, né, contra ela, de como é a melhor forma de participar da guerra para, claro, com foco em vencer cada batalha, para no final conseguir vencer a guerra. Então essa parte da estratégia, muitas vezes, né, a gente que vê as cenas de luta não vê os estrategistas, mas com certeza eles estão lá. E assim é para tudo. Se você não ter a estratégia adequada, dificilmente você vai conseguir vencer. E não existem vitórias por acidente. Ou seja, toda vitória é batalhada, é conquistada no campo de batalha da devida guerra. E agora eu avancei mais um pouco aqui no filme e tá numa cena bem chocante, porque apesar da família estar muito bem financeiramente, a gente vê claramente nessa cena, né, na qual a filha do casal vai mostrar o boletim para os pais, né, e para o pai mais especificamente, e o pai ignora completamente falando de um assunto financeiro com a mãe da menina. E então a menina, nesse caso, passou praticamente despercebida, como se fosse uma ninguém ali na casa. E isso, claro, leva a gente a refletir como a gente está tratando as nossas crianças, né? Até que ponto a gente está dando sim a devida atenção a elas. Eu vou ver mais um pouco então. Um dos sinais que o filme mostra que o casamento, né, que a relação do casal realmente não está boa, é quando na igreja, pasmem, na igreja, o marido, né, olha com um olhar de tentação para uma outra mulher. E claro, nessa cena mesmo a gente vê o desgosto da mulher ali ao fundo ao reparar essa atitude do marido. Então aí a gente já vê que realmente parece uma situação perdida. Então, já é logo no começo do filme, aos 15 minutos, mais ou menos, que a senhora Williams conhece a Elizabeth, a mulher que está passando pelos problemas do casamento. E nesse momento, né, como a Elizabeth é uma corretora de imóveis, então ela busca os imóveis para vendê-los e tudo mais, e a senhora Williams está querendo vender a sua casa, então é justamente esse o momento de encontro. E é muito legal de ver que na hora a gente já percebe que tem uma química entre as duas. Então a senhora Williams até apresenta qual é o cômodo, o terceiro cômodo que ela mais gosta e o segundo cômodo que ela mais gosta nessa primeira apresentação. Né? Mas nesse momento, inclusive,
ela deixa para apresentar o cômodo que ela mais gosta para o próximo dia, né? Justamente para já ter um assunto a ser falado. E esse cômodo, como o próprio nome do filme sugere, justamente é o que a senhora Williams chama de quarto de guerra, que se trata do closet dela, que é justamente onde ela faz suas orações. Então ela tirou todas as roupas e é o lugar que ela fica totalmente isolada para se conectar com Deus, ter essa conexão direta com o Criador. Outra cena comovente do filme é quando a mãe percebe que não está dando a devida atenção para sua própria filha. É quando a filha começa a fazer perguntas mais íntimas, como, por exemplo, a cor favorita ou banda favorita, coisas assim, e a mãe não sabe responder nada. Então é uma cena que, claro, depois a filha acaba abraçando a mãe, né, se abraçando e tudo mais, mas ainda assim, aí a mãe percebeu que realmente tá complicada a situação na família dela, não só no relacionamento do casal, mas também com sua própria filha. Outra cena interessante do filme, né, que repetem algumas vezes, é a questão da necessidade do marido precisar sair para conseguir, digamos assim, liberar a energia fora, para realmente ter um cano de escape, porque sua vida realmente não está feliz dentro de casa. Então essa necessidade se mostra evidente primeiro num jogo de basquete, no qual ele tem um comportamento muito mais agressivo, e nessa cena também na academia, quando claramente você vê que ele está pegando pesado de forma a colocar para fora algo que com certeza está incomodando ele. Essa energia que realmente faz mal estar por dentro. Então é interessante de ver. Então pode ser que o homem estivesse conseguindo levar melhor, digamos assim, a situação, né? Não chegando no limite, justamente por ter esse cano de escape. Mas a pergunta que eu faço: até que ponto isso é saudável? Será que o ideal é realmente a gente deixar os problemas acontecerem e aprender uma forma apenas de ir levando, de empurrando com a barriga? Ou será que realmente o ideal não seria parar tudo e montar uma estratégia para resolver de fato e poder viver uma vida plena? Fica a reflexão. Pois é, uma cena agora um tanto quanto cômica, quando a senhora Williams e a Elizabeth vão ser assaltadas e de repente a senhora Williams começa a falar que não vai ser assaltada em nome de Deus, no nome do Senhor Jesus, e assim o ladrão acaba realmente não assaltando elas. E depois, enquanto a Elizabeth fica meio traumatizada com a situação, com a senhora Williams ela fica tranquila, como se nada tivesse ocorrido por conta de sua fé inabalável. Então isso é algo também muito interessante de ver, o quanto a fé consegue te proteger de qualquer situação durante e após. Né? Não fosse sua fé, a senhora Williams com certeza não estaria comendo seu segundo pote de sorvete aqui nessa cena. Aqui então podemos ver, né, Elizabeth dentro do seu próprio closet, depois de uma certa dificuldade que ela teve para criar essa conexão com Deus, tentando diversas vezes e ainda não sendo nada produtivo até o momento, ela recebe uma mensagem no celular que a deixa aflita, que é o quê? É uma possível traição do marido. E claro, ela já tendo presenciado aquela cena na igreja, já sabendo que o seu relacionamento não vai bem, a mensagem que ela recebe da amiga falando que viu o marido com uma outra mulher em um restaurante, com certeza bate forte no peito dela. Mas é aí que ela realmente percebe que ela precisa se entregar completamente a Deus. E esse é um ponto de virada no filme. Então, a partir daí, as coisas começam a entrar nos trilhos. E claro, primeiramente, mesmo estando nos trilhos, ainda assim as coisas continuam dando erradas. Só que a perspectiva que a Elizabeth e seu marido têm começam a mudar. Então, por exemplo, logo na sequência dessa cena, o marido que estava com a outra mulher passa mal e não consegue fazer mais nada naquela noite. E depois ele começa a perceber realmente o lugar que se encontra, né, com
o quão infeliz está no casamento. E a própria atitude da mulher começa a não fazer sentido para ele, visto que ele continua sendo aquela pessoa ruim, digamos assim, aquele marido ruim, e ainda assim a esposa está tratando ele de forma inesperadamente bem, né? Então, a partir daí, ele começa a refletir, até que chega um momento que ele de fato encontra as orações no quarto de guerra da Elizabeth e novamente tem essa reflexão. E na sequência ele ainda perde o emprego e acredita, claro, que a mulher não vai gostar dessa questão, mas muito pelo contrário, ela na hora já pensa em tudo que ela pode fazer para amenizar a situação, para contornar como casal, como família, e assim vai. E depois, não bastasse ter perdido o emprego, a gente ainda descobre que ele era corrupto, que na verdade ele desviava parte da mercadoria que ele vendia para vender a parte e com isso faturar uma grana maior. E claro, como nesse momento está tendo essa conversão, está tendo essa conexão maior com os princípios, né, com a fonte criadora, aí ele percebe que ele precisa fazer o certo. E é realmente o que ele faz. Ele então vai até a empresa que ele trabalhava e abre o jogo. E depois, né, o pessoal da empresa pede ali 2 dias para pensar a respeito, né, que são 2 dias também de reflexão. O que será que vai acontecer? Será que ele vai ir preso? E assim vai. Assim vai até que à noite, no dia anterior ao prazo final para essa decisão da empresa, um dos donos bate a porta e fala que perdoa ele, mas claro, não tem a condição de contratá-lo de volta, né? E fala também que acha interessante que todo aquele lucro, todo aquele valor indevido que o marido ganhou, que seja devolvido à empresa. E assim eles ficam felizes por conseguir limpar a consciência de forma, né, que não fique nada para trás. Então, a partir do momento que está tudo certo, aí sim eles vão poder construir algo em cima da rocha. E não obstante, né, como tudo começa a dar certo, ele recebe uma nova oferta de emprego. Né? Que nem eu falei, nem sempre são as melhores coisas que aparentam ser as melhores coisas, mas na prática o são. Então, esse novo emprego, ele vai receber metade do que recebia, mas para estar mais perto de Deus, para estar fazendo o bem e ainda ganhando para isso. Então, com certeza, a mulher o apoiou demais e certamente continuará apoiando. Pois é, e já no final do filme, então, depois das coisas já começarem a entrar nos trilhos e tudo dá certo, ainda tem uma cena bem legal do pai compartilhando um campeonato de pular corda junto com a filha, né? Então, eles inclusive conseguem levar o prêmio de segundo lugar, né? E nesse conjunto ainda com outras crianças e tudo mais. Então mostra que realmente o pai conseguiu restabelecer essa conexão com a filha. E o filme termina com a Elizabeth conversando com a senhora Williams, pedindo para continuarem sendo amigas. Mas aí é que vem a parte interessante, que a senhora Williams fala que agora a Elizabeth tem o dever de continuar com essa corrente do bem, ou seja, continuar ajudando outros casais que estão passando por problemas parecidos com o que elas passaram. Então, né, qual é a mensagem do filme? É que não basta você apenas receber o bem. Uma vez que você esteja bem também, é sim seu dever contribuir e continuar essa corrente. Então eu vejo que muito do que eu mesmo estou fazendo aqui é repassar tudo aquilo que eu tenho a condição, que eu tive a condição de aprender e que vai ser útil também para outras pessoas. Fechou? Valeu, tamo junto!